Marcos, capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso de número 13, que diz assim: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então Jesus designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariote, que foi quem o traiu. Vamos orar, queridos. Pai Santo, Deus de toda graça, diante do qual cada um de nós aqui está, louvamos o Teu nome mais uma vez. Não nos cansamos de render graças a Ti por tamanha graça que nos alcançou e que tem plenificado o nosso coração, tem nos enchido de sentido, tem colocado sabor na nossa vida, tem nos dado direção, tem nos libertado, salvado, perdoado, tem nos fortalecido. Ah, Senhor, queremos Te bendizer o nome nessa hora e pedir a Ti uma vez mais que o Senhor abra os olhos do nosso coração, os olhos do nosso entendimento, para que o compartilhamento dessa manhã possa nos enriquecer, nos edificar, possa fortalecer o coração da Tua filha e do Teu filho, que carecem tanto de ouvir uma palavra fresca vinda da Tua parte. Em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, irmãos. Irmãos queridos, toda a Bíblia é inspirada por Deus, portanto, especial. Estou lendo o livro de 1 Crônicas e tem imensas genealogias. E às vezes dá vontade de saltar, de ir um pouco para frente, pular as genealogias. Porém, no meio da descrição, você encontra uma preciosidade. Você encontra um significado. E como Deus abençoa o nosso coração. Eu creio que nós acostumamos com a bênção de podermos viver um momento como esse, de você poder estar num local onde a gente canta junto, onde a gente ouve a palavra, onde a gente está correndo um sério risco de sermos profundamente marcados pelos propósitos do céu. Quando entramos num lugar como esse, não sabemos exatamente como ele vai se desenvolver e como Deus vai falar ao nosso coração. O que a gente pode ter como certo é que a palavra de Deus cantada, a palavra de Deus orada, a palavra de Deus proclamada não volta vazia, mas antes cumpre o propósito para o qual Deus a designa para o nosso coração. E isso é maravilhoso, saber que nós hoje, agora pela manhã, estamos diante de alta possibilidade de ouvir a voz de Deus, como já ouvimos, mas agora especificamente na explicação das Escrituras. Esse texto, como eu disse, ele é fundamental, porque ele fala de um momento sem igual. Esse texto revela, no registro do evangelista Marcos, a formação da primeira célula da era cristã. Se hoje nós nos reunimos em grupos familiares espalhados pela cidade,
nós podemos fundamentalmente pegar como base o texto de Marcos capítulo 3, nessa perícope, nessa porção que nós acabamos de ler. Jesus então, irmãos, chama 12 homens para estarem consigo. Ele deixa a alta publicidade da planície junto ao mar da Galileia e, de acordo com o evangelista Marcos, ele se direciona agora paulatinamente para um monte. E no relato análogo registrado por Lucas, capítulo 6, verso 12, esse outro evangelista diz que Jesus passa a noite inteira orando. Tamanho a importância desse momento, o significado desse momento para Jesus e para todo o desenvolvimento da igreja cristã. Jesus então deixa a planície junto ao mar da Galileia, sobe o monte, onde passa a noite inteira orando para chamar aqueles que ele mesmo quis, compondo então uma célula de comunhão, compondo então o primeiro núcleo de discipulado da era cristã, compondo uma célula evangelística embrionária de uma igreja que varreria o mundo com a sua palavra, pelo poder do seu Espírito Santo. Então, essa igreja cresce, e ela chega até a mim e a você, nos fazendo também igreja, como diz o apóstolo Paulo, igreja sois vós, eu e você. No entanto, por uma série de acontecimentos históricos que a gente não tem tempo para mencionar aqui, essa igreja ofensiva, essa igreja obstinada, essa igreja movida pelo poder do Espírito, essa igreja de posse de uma palavra que transforma os seus ouvintes, ela vai perdendo o seu vigor e ela vai perdendo automaticamente, com o passar do tempo, a consciência de quem ela é, chamada de fora, de dentro para fora. E aí, irmãos, ela vai se tornando altamente templista, ela vai se tornando altamente clerical, domingueira, arrefecida em sua missão evangelística e profundamente institucionalizada, muito diferente da igreja orgânica que nós vemos se movendo nos evangelhos, nas páginas do Novo Testamento, nas cartas para as quais o apóstolo Paulo escrevia. E aí, nós temos algumas consequências que eu quero passar aqui para vocês. A primeira consequência é essa: a igreja, ela acaba atravessando um baixo crescimento numérico, principalmente as igrejas históricas. Para os irmãos terem uma ideia, a igreja presbiteriana está evoluindo, está decrescendo. Ela também se torna uma igreja insuficiente na sua capacidade de pastoreio, porque ela gera muito mais espectadores do que atores. Ela também cultiva uma cultura consumista. Ela envelhece e começa a perceber o envelhecimento da sua liderança, precisando de uma renovação urgente. E ela vive o que um amigo psiquiatra diz, uma espécie de esgotamento emocional, espiritual, onde 20% faz o trabalho do restante. E a pergunta que eu quero responder hoje pela manhã é a seguinte: por que uma igreja em célula? Por que Jesus começa um projeto de magnitude internacional que impactaria povos e nações, transformaria a vida das pessoas de uma maneira pequena, simples, através de um pequeno grupo?
Por que eu e você devemos buscar uma célula hoje, fazendo parte da Igreja Betânia? Então, em primeiro lugar, nós devemos buscar uma célula de comunhão, de evangelização, porque ela viabiliza uma fé orgânica. E por fé orgânica, entenda um estilo de vida relacional, aonde você se dá a conhecer e você é conhecido, aonde as pessoas vão conhecer a sua digital, o número da sua carteira de identidade no meio da multidão. Você não vai ser mais um, você vai ser Carlos Alberto, você vai ser Marluce, você vai ser Silas, você vai ter nome, e quando você estiver ausente, vão sentir a sua falta, o seu local vai estar vazio, as pessoas vão se importar com você. Jesus então chama 12 para estarem com Ele, para viver um projeto de vida e de comunhão, um projeto de vida orgânico. E as Escrituras dizem que Jesus os chama para estar com Ele, mas Jesus também os chama para que eles estivessem com eles mesmos, vivendo esse projeto de comunhão, esse mandamento, vários mandamentos da reciprocidade que nós vemos no Novo Testamento. Prestem atenção como que a Bíblia vai trabalhando esses mandamentos de mutualidade e reciprocidade. Ela diz assim, em 1 Tessalonicenses 4,18, consolai-vos uns aos outros. Ela continua dizendo, suportem e perdoem uns aos outros, sirvam uns aos outros, levem os fardos uns dos outros, amai-vos cordialmente uns aos outros, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ela diz, encorajai-vos uns aos outros, reúnam-se uns com os outros, acolhei-vos uns aos outros, assim como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. E cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, servi uns aos outros, hospedem uns aos outros, orem uns pelos outros. E muitas vezes nós vemos esses mandamentos de reciprocidade, de mutualidade nas Escrituras, e não damos a devida importância até que você adquire uma enfermidade. Até que você olhe para você mesmo e se perceba existencialmente uma porcelana. Até que você se sinta, pela conjuntura da vida, profundamente fragilizado por aquilo que não pediu licença para entrar na sua vida. É nessa hora que nós vamos dar importância ao corpo. É nessa hora que a gente vai ver o quanto precisamos ter um sentimento real de pertença. É nessa hora que você vai ver o quanto que você precisa daqueles que ora você julgava poder caminhar sozinho. Porque, irmãos queridos, há um princípio nas Escrituras, não de independência, mas de interdependência. Por melhor que eu seja, eu preciso de você e você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. E é por isso que a gente precisa cultivar, ao invés de uma fé institucionalizada, uma fé orgânica que me leva para comungar com o outro, para ceiar com o outro. Segundo lugar, eu preciso pertencer a uma célula, porque ela abre espaço para o exercício dos dons espirituais. Jesus chamou-os o que Ele mesmo quis, e a pergunta é, Jesus os chamou para quê? Certamente Jesus os chamou para um propósito, certamente Jesus abriu espaço para que eles crescessem de acordo com os dons, os talentos que Deus, por sua maravilhosa graça, havia repartido com cada um deles.
Uns curavam, outros exerciam misericórdia, outros lançavam mão da palavra e viam multidões, passando da morte para a vida, experimentando o maior milagre da existência, por sua instrumentalidade. Em outras palavras, as células, ela abre espaço para você, se desenferrujar espiritualmente. Você pode permanecer nos cultos de domingo e trabalhando a semana inteira e, alimentando uma fé dominicalmente, pode, mas não deve. Porque do ponto de vista bíblico neotestamentário, você foi chamado para exercitar os seus dons, você foi chamado para colaborar. Diz-nos as Escrituras que somos colaboradores de Deus, que Deus opera, que Deus exorta, que Deus profetiza, que Ele consola através da minha vida e da sua vida. Você não é mais um, você é singular, você é uma peculiaridade nas mãos de Deus. Tem lugares, tem pessoas, tem maneiras que Ele só vai fazer através da sua vida. É por isso que Ele fez você do jeito que você é. Ele vai usar a sua história, Ele vai usar os seus fracassos, Ele vai usar o seu passado, Ele vai usar a sua situação presente. Coloque-se na mão de Deus, seus 5 pães, seus 2 peixinhos, quem você é, Ele vai te usar. Irmãos queridos, nós precisamos nos apropriar dessa verdade, ou a vida cristã vai perder o sentido para nós. Mas muito pelo contrário, Ele nos chamou para emprestar sentido à nossa vida, acordar pela manhã e viver com significado. Eu estava conversando com um rapaz essa semana, num aconselhamento, e ele havia me dito: eu perdi o sentido para existir. E aí eu disse para ele: você acabou de achar. Porque até então você estava existindo para você mesmo, mas você pode começar agora a acordar e começar a existir para Deus o tempo inteiro, trabalhando, se relacionando com a sua família, com os seus colegas, aonde quer que você vá, você tem motivo para acordar. Vamos um pouco mais para frente. É por isso que Rick Warren disse assim: há um exército de crentes sentado na igreja, esperando para ser mobilizado. Se pudermos descobrir uma maneira de transformar a audiência em um exército, consumidores em contribuintes, espectadores em participantes, isso irá transformar o mundo. E se tem uma coisa que a nossa cidade, como o pastor Theo disse, cidade partida, está precisando, é que eu e você assumamos o nosso lugar de protagonismo na missão de Deus. Que você saia de casa imbuído que você é um sacerdote, que você é uma sacerdotisa, não arrogante, mas humildemente servindo a Deus nas possibilidades que Ele vai te dar todo dia. Vamos pular aqui para sermos fiéis ao nosso tempo. Terceiro lugar, por que você deve procurar uma célula? Por que a Betânia, na sua engenharia eclesiástica, traçou as células como um caminho principal para que haja cuidado, para que haja serviço, para que haja evangelização, para que haja desenvolvimento da liderança? Porque através das células eu e você recuperamos o nosso senso missionário. Então, Jesus sobe os montes e designou 12 para estarem com Ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Jesus vocacionou um grupo não para que esse grupo vivesse sem sentido. A chamada dos 12, ela é análoga à constituição, a chamada das 12 tribos de Israel. Só que agora Jesus edifica uma igreja, numa nova aliança, que nem o inferno é capaz de detê-la.
Então ele designou 12 para os enviar a pregar e a exercer autoridade, marchar rumo às portas infernais, às cadeias que geram opressão na sua célula, na sua casa, sabe, no seu condomínio, aonde quer que for, você acreditar que Deus derramou autoridade sobre a sua vida para você se sair vitorioso se nele você estiver. E é isso, as células então elas vão trabalhando conjuntamente para despovoar o inferno, integrar as pessoas à igreja e, irmãos queridos, levar uma multidão para os céus. É impressionante, passando pelas células, como há um punhado de gente, parentes, maridos, esposas, filhos, pessoas que foram alcançadas, pessoas que, sabe, eram alheias ao Evangelho e à promessa da salvação, estão lá, não chegaram ainda aqui, mas já estão lá, estão ouvindo a palavra, participam das orações, compartilham o sermão que é pregado aqui domingo à noite. O milagre está acontecendo toda semana, graças a Deus. Por quê? Porque tem um grupo imbuído de um propósito missionário, de entrar na cidade com a palavra, com os louvores, com solidariedade, com misericórdia, e costumamos dizer entre os pastores que os velórios, cujo morto tem parente, amigos na célula, são os velórios mais cheios. Por quê? Porque as pessoas se solidarizam. Porque a gente quer consolar um ao outro, porque a gente tem um compromisso de mutualidade, a gente tem um compromisso de amor, e é por isso que a gente está junto. Quarto e último lugar, nós devemos ir para uma célula porque ela potencializa o discipulado. Nada como você chegar num local, um crente novo, um novo convertido, e você ter alguém para acompanhar você com os fundamentos da fé, a fim de que você não seja um neném espiritualmente, alguém que acabou de nascer e é largado. Jesus então chamou 12 para capacitá-los pelo discipulado relacional no curso diário da vida. Era no templo, na sinagoga, nas vielas, no caminho entre uma cidade e outra, ao entrar nas casas, no alto dos montes, sabe, à beira-mar, dentro de um barquinho, na hora da tempestade. Olha, até na hora da ceia ele está falando como que nós devemos ser uns para os outros. O tempo inteiro Jesus trabalhou o discipulado. Ele tinha apenas 3 anos e priorizou o investimento pesado na vida de 12 homens. E depois, quando estava sendo assunto aos céus, disse: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Eu quero fazer uma pergunta: quem você está discipulando? Quem você está formando? Não há investimento maior e melhor do que investir em pessoas. Jesus gastou 3 anos do seu ministério formando sucessores. E o pai da administração moderna, chamado Peter Drucker, ele diz que uma das maiores qualidades de um líder é gerar sucessor. E ao entrar numa célula, você tem alta possibilidade de se tornar um auxiliar, de se tornar um líder, de se tornar um supervisor, de se tornar um líder de área, um pastor de uma área que vai cuidar de dezenas de pessoas. Então, é uma bênção para mim e para você. Irmãos queridos, eu sonho e quero dedicar o ano de 2019 para investir pesado na formação de novos discípulos. Aliás,
Na próxima quarta-feira, nas próximas 2 quartas-feiras, às 20 horas, nós vamos ter aqui um intensivo de treinamento na área de discipulado. Se você quer discipular, se você faz parte de uma célula, se você é da igreja e é um membro maduro, venha, porque a gente quer formar bíblica e metodologicamente cada cristão para poder atuar na área do discipulado. Eu participei um tempo da plantação de uma igreja na região oceânica e vi dezenas e dezenas e dezenas de pessoas de uma outra comunidade nas padarias, nos cafés, nos bistrôs, sabe, à beira-mar, discipulando uns aos outros, novinhos, adolescentes, jovens, senhores, sendo usado na vida daqueles que iam chegando à igreja. E é isso que a gente gostaria de ver aqui na Igreja Betânia. Concluindo, meus queridos, por que células? Porque a célula viabiliza uma fé orgânica, uma fé relacional, uma fé aonde eu acolho e sou acolhido. Porque ela abre espaço para o serviço e para o exercício dos dons. Se você quer se desenferrujar, você quer participar de uma edificação, você quer orar pelo outro, você quer orar pelo um amigo, você quer fazer um quebra-gelo, sabe? Você quer orar por aquele que chega quebrado na célula através de um esvaziamento. Tem espaço para você crescer na Igreja Betânia e o lugar são as suas células. A célula ajuda você a recuperar o senso missionário e ela possibilita o discipulado. Amém, meus irmãos? Do jeito que você está, feche os seus olhos aí onde você está. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, toma esse coração nas tuas mãos. Quem sabe um senhor já meio que desiludido, cansado, alguns decepcionados. Quero rogar a Ti, Pai, que o Senhor nos reavive, que o Senhor nos desperte, Senhor, na direção de podermos acreditar na Tua palavra, de que viver congregados é melhor do que vivermos uma emancipação perigosa. Em nome de Jesus, Pai, ajuda a haver um movimento espiritual na Betânia de cuidado mútuo, de discipulado, de engajamento, de vida, Senhor, orgânica, onde a seiva do Teu Espírito nos renova, nos revitaliza e nos envia para sermos respostas a uma cidade carente, que clama, que chora pelos seus mortos, Senhor, que se tranca dentro das casas, dos apartamentos, com medo, Senhor querido, do perigo da cidade. Que nós possamos ir e dizer, como dizem as Escrituras, paz seja convosco. E assim que cada um de nós, por meio dos pequenos grupos, das células espalhadas pelos bairros, pelos prédios, pelas vilas, encontrem sentido para as suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.